Saudação! Tudo a dar por aí? Por aqui eu sigo feliz em poder caminhar junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu sou o professor David Cerqueira, sou professor de História Geral. Antes de seguirmos para a aula de hoje, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e nos siga lá na nossa página do Instagram. Você conhece esse livro? Aqui é a nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil. Com certeza vocês vão trabalhar muito sobre ela no Direito Constitucional com o professor Wesley. Bem, aqui na Constituição nós temos o artigo 5º. O artigo 5º diz que todos somos iguais perante a lei e que temos direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses direitos que estão elencados lá na Constituição, nesse artigo 5º, têm uma base lá atrás, no século XVIII, no movimento iluminista, um movimento formado por pensadores, por filósofos, por cientistas, que de uma geração que dizia que estava trazendo a razão para aquela sociedade, que estava trazendo a luz. Por isso também eles são chamados de ilustrados, contra as trevas, contra a escuridão do antigo regime. E o que é o antigo regime? O antigo regime é justamente as monarquias desse Estado moderno, as monarquias absolutistas, ou seja, que há um poder centralizado nas mãos de um monarca, seja ele um rei ou uma rainha, e que intervém na economia através da política mercantilista. Então, os iluministas, os ilustrados, eles irão tecer duras críticas a este regime centralizador, interventor na economia, com uma forte influência ainda da igreja. O iluminismo ele representou basicamente a forma da burguesia interpretar o mundo. Os ideais iluministas com os ideais dessa burguesia em ascensão ali pelo século XVIII coincidiram. E este movimento ele trouxe mudanças políticas, econômicas e sociais que estavam baseadas em 3 pilares: liberdade, igualdade e fraternidade. Mudanças essas, inclusive, que são percebidas até hoje. Eu acabei de dar exemplo para vocês da nossa Constituição Federal. Bom, o movimento iluminista ele tem início na Inglaterra no século XVIII, mas seu grande auge vai ocorrer na França. E diante das críticas que esse movimento fazia, contra o absolutismo monárquico, contra o mercantilismo, contra o poder da igreja, nós conseguimos perceber também, muito resumidamente, o que é que eles defendiam. Então, os iluministas, de uma forma geral, estarão defendendo a liberdade econômica, uma não intervenção do Estado na economia. Olha só, a liberdade econômica ela é uma pauta que vai coincidir justamente com esse setor, com a burguesia que vive do comércio e não quer ter esse Estado controlando as suas atividades. Outro ponto de defesa deste movimento é o antropocentrismo, é incentivar, favorecer o avanço das ciências e da razão. Por isso que eu falei para vocês que esse movimento ele está trazendo a razão, a luz para a sociedade, em detrimento, inclusive, contra um poder da igreja. E justamente esse predomínio da igreja é o motivo da terceira pauta deste movimento, que é o predomínio da burguesia e desses ideais burgueses. Bom, esse movimento iluminista ele vai rapidamente se espalhar pela Europa. E os reis eles vão ficar com medo de perder a cabeça. Lembra lá na Revolução Inglesa que já teve um rei que perdeu a cabeça, que já foi guilhotinado. Então alguns reis vão tentar aliar o seu governo absolutista, o seu governo monárquico, com algumas dessas ideias iluministas. Eles sabem que não podem fazer todas as mudanças necessárias, todas as mudanças que são pedidas, porém eles tentam avançar em algumas pautas. Esses monarcas que tentam aliar esse governo mais centralizado com algumas dessas ideias iluministas ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. E aí nós temos o Frederico II da Prússia, a Catarina II da Rússia, e tem um rapaz que é um conhecido nosso, o Marquês de Pombal de Portugal, que com toda certeza o professor Fábio de História do Brasil vai falar um pouco sobre ele com vocês em algum momento lá
da aula. E antes de falarmos dos principais pensadores iluministas e quais são as suas principais ideias, é necessário nós voltarmos um pouquinho no tempo, sair do século XVIII e irmos para o século XVII, porque lá vai estar rolando uma chamada Revolução Científica, uma mudança no campo científico, mas que vai refletir nessa sociedade, refletindo inclusive nessa nova geração de jovens que estão vindo aí para o século XVIII. E nós destacamos nessa revolução científica 4 nomes. O primeiro é o Descartes, um francês que é considerado o pai do racionalismo moderno. Ele, portanto, fazia parte da escola racionalista, que priorizava a utilização da razão. E, basicamente, ele trazia para a gente a dúvida como meio evolutivo, a dúvida como motor evolutivo, como meio para encontrar a verdade. Lembra daquela frase, penso, logo existo. Pensar é questionar. Tinha uma propaganda da TV que dizia, não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. É exatamente isso que o Descartes está falando, que as perguntas é que vai estar gerando a nossa evolução, o nosso caminhar. Não são apenas as respostas. Você vai obter uma resposta, mas você vai questionar mais uma vez. E aí nós iremos aprendendo cada vez mais. Dentro dessa ideia de um método científico, dessa escola racionalista, nós temos o inglês, o Francis Bacon, que é o criador da experimentação científica. Bom, você já questionou? Você obteve uma possível resposta. Essa sua conclusão final, ela deve ser comprovada através da experiência e através da prática. Então, não é apenas você dar uma resposta, é necessário uma comprovação. Um outro teórico presente nessa revolução científica do século XVII, muito importante, é o Isaac Newton, considerado o pai da física moderna. Um belo dia, Isaac estava lá deitado, embaixo de uma árvore, lendo um livro. Debaixo de uma macieira, de repente uma maçã cai sobre a cabeça dele. E aí ele começa a se questionar, por que as coisas caem do céu? E aí eu vou ser um pouco redundante. Por que as coisas caem para baixo, ele se questionou, e não caem para cima? Ou seja, isso foi uma dúvida. E essa dúvida dele gerou a busca por respostas. Ele vai encontrar possíveis caminhos, possíveis respostas e vai tentar comprovar essas suas respostas através de experimento, até que ele chega em uma conclusão final, que são justamente as leis da física, como a lei da gravidade, que há uma força que puxa os objetos para baixo, não é isso? Aí ele vai formar aí as 3 leis da física, a lei da inércia, a lei da ação e da reação, e aí tudo isso vocês vão estudar em física, né? E um outro importante pensador dessa revolução científica do século XVII foi o John Locke. O John Locke vai ser considerado o pai do liberalismo político. Ele era um crítico da teoria política do poder divino dos reis. E ele dizia o seguinte, ele vai formar, né, a teoria de que o governante ele deveria respeitar os direitos naturais. Quais são os direitos naturais dos indivíduos, David? Direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Olha aí alguns dos pontos das pautas que estarão presentes nesse iluminismo. E ele vai dizer que esses direitos são naturais, eles são universais, ou seja, é para todos, e inalienável. A pessoa não pode abdicar desse direito, nem pode entregá-lo para outra pessoa. Ele é só do indivíduo, ele é um direito individual. Obviamente, nós devemos pensar que nesse período do século XVII, século XVIII, é um período em que pessoas estão sendo escravizadas. Né? Então, você pode se questionar, bom, esses direitos naturais de fato são para todos? Aí eu deixo o questionamento para você. A dúvida, né? Raciocine um pouco em cima disso, pesquise um pouco sobre isso. A quem que esses direitos estão sendo assegurados? A quais indivíduos? A quais sujeitos? Tá certo? Vamos agora falar um pouquinho sobre os principais pensadores do iluminismo do século XVIII. A gente tem que ir direto na sua prova, não precisa... Bom, o que é que fala lá o Adam Smith? O que é que fala o Quesnay? É isso que nós precisamos.
Os principais pensadores iluministas nós podemos dividir em dois blocos: os pensadores políticos e os pensadores do campo econômico. No campo político nós temos aí como primeiro destaque o Voltaire. Voltaire, que vai ser um grande crítico à igreja e ao clero, vai defender o Estado laico, um Estado em que a igreja, a religião está separada do governo, está separado do Estado, e foi um defensor da chamada liberdade de expressão. Ele dizia: mesmo que eu não concorde com uma palavra do que dizeis, eu irei defender até a morte o seu direito de falar. Então, é a máxima da liberdade de expressão, que persiste, que reside até hoje na nossa sociedade. Outro pensador é o Montesquieu. Bom, Montesquieu ele vai defender a chamada separação dos poderes. Lembre, o poder é centralizado. O que ele vai dizer? Tá errado esse negócio de uma pessoa ter um poder uno, de só uma pessoa ter todo o poder. Esse poder aí precisa ser dividido. Vamos dividir esse poder em quantos, Montesquieu? Em 3. Quais poderes, Montesquieu? Eu pergunto a você que está assistindo essa aula. Quais são os 3 poderes? Primeiro, poder executivo. Segundo, legislativo. Terceiro, judiciário. Então, 3 poderes, cada um com uma missão diferente. Lembra mais uma vez da sua aula de constitucional, que vai dizer que no Brasil nós temos 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Um poder executivo que vai administrar, né, de forma resumida, é isso: administrar a nação, o legislativo para criar leis e o judiciário para julgar, né? Basicamente é isso. E ele vai dizer que todos devem estar submissos à lei. Portanto, até o rei deve se submeter a uma constituição. E um outro teórico importante foi o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele era um contratualista, ele defendia o tal do contrato social. Ele falava o seguinte, que o soberano ele deveria governar o Estado de acordo com a vontade do povo, ou seja, a teoria da vontade geral. Ele deveria basear o seu governo naquilo que o povo decidisse. Portanto, nós temos aí já um início de uma ideia de uma democracia, né, de um governo em que a vontade do povo ela é respeitada. O campo econômico pode ser dividido em duas linhas de pensamento. Nós temos, por um lado, os fisiocratas e, por outro lado, aqueles liberais. Os fisiocratas, que se destaca aí o Quesnay, o Gournay e o Turgot, eles defendiam que a riqueza vem da terra, ou seja, defendiam um capitalismo agrário sem a intervenção do Estado. E no campo do liberalismo econômico, nós temos um nome que se destaca, o Adam Smith. O Adam Smith, que é considerado o pai da economia, ele defendia que a economia deveria ser conduzida pelo livre mercado por meio da lei da oferta e da procura, sem a intervenção do Estado, o que iria, se fala, né, na tal mão invisível do Estado regulando a economia. Se é invisível, não toque nada. Então ele falava, essa política mercantilista em que o governante ele determina o que vai ser comprado, determina monopólios e tudo mais, não está com nada. O que nós precisamos agora é de um liberalismo, que o mercado se autorregule, que a lei da oferta e da procura seja esses meios de regulamentação da economia. E nós destacamos também, dentro desses iluministas, o Diderot e o D'Alembert, eles que vão juntar todas as ideias que estavam surgindo ali até aquele momento nas chamadas enciclopédias, que foram ali colocadas em 35 volumes, com todos esses pensamentos que estavam naquele momento, naquela sociedade do século XVIII. Então percebam que esse iluminismo irá influenciar e influencia até hoje na nossa sociedade. Vai influenciar na Revolução Francesa, o iluminismo vai influenciar na Inconfidência Mineira, o iluminismo vai influenciar na Revolução Americana ou independência das 13 colônias da América do Norte. Então é um movimento que vai ocorrer nesse século XVIII, que vai trazer de fato grandes mudanças para toda a sociedade, não apenas a sociedade europeia, mas inclusive esses ideais irão chegar até aqui ao Brasil, influenciando em alguns movimentos que estarão ocorrendo em nossa sociedade. Vamos agora para alguns exercícios
para ver se nós fixamos um pouco o conhecimento e treinar. É necessário fazer bastante questões para ver como é que a banca gosta de cobrar esses assuntos em seus exercícios, em suas questões. Vamos lá. Trago aqui para vocês uma questão da SPSEX, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, de 2019, que diz o seguinte: assim como os fenômenos físicos, diziam os iluministas, as relações entre os indivíduos são regidas pelas leis da natureza. Os pensadores iluministas podem ser divididos em dois grupos, os filósofos e os economistas. Respectivamente, são representantes desses dois grupos. Pause o vídeo, lê as alternativas, lê a questão com calma e responde e retorna aí. Pronto, vamos lá. Alternativa A, Voltaire e Adam Smith. Antes, lembre que quando ele fala em respectivamente, ele quer um atrás do outro na ordem que foi perguntado, tá certo? Então ele quer um filósofo e um economista iluminista. Vamos logo. Voltaire é um filósofo? É, David. Adam Smith é um economista? É. Então parece que a alternativa A está correta. Opa! Vamos observar as outras? Bora lá. Alternativa B, Diderot e Montesquieu. Tanto Diderot quanto Montesquieu são iluministas? São. Mas algum deles aí é um economista? Não. Ambos são filósofos, ambos estão ligados no campo político. Então, risca a B. Letra C. Piaget e François Quesnay. Piaget, minha gente, é um psicólogo do século XX. Tem nada a ver com o século XVIII. Então, já risca a alternativa. Letra D. Vicente de Gournay e Voltaire. Vicente de Gournay, ambos são iluministas, porém o Gournay está ligado aos fisiocratas, portanto ao campo econômico, e o Voltaire ao campo da política, um filósofo. Está na ordem contrária, não está no respectivamente como ele pediu. Risca a D. Sobrou para a gente aqui a alternativa E. François Quesnay e Sartre, né? Olha aí na tela. Pronto. Então, Quesnay é um economista, não um filósofo. Já quebrou aí. E Sartre é um filósofo, porém do século XX. Tem nada a ver com o iluminismo do século XVIII. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado da aula. Se restou alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários. Então, lá no direct do Instagram do Projeto Evolução ou no meu Instagram, David Cerqueira, com 2 A's no final. Foco na missão, continua o papiro. Até a próxima aula. Tchau, tchau.